uma meta foi alcançada. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, mãe, pelo seu imenso apoio. Muito obrigado, irmão, pai, por serem meus primeiros inscritos desde o início do canal. Muito obrigado, turma, por terem dado tanta força para o canal, se inscrevendo e deixando o like e compartilhando. Agora e se concentra para alcançar as 4.000 horas de vídeo para então ser monetizado de uma vez. Até lá, vamos conhecer mais uma história de uma das criações mais fantásticas que já foi feita pelo homem, o automóvel, e como foi escolhido por vocês a história de hoje. E da Fiat. Então faz uma pipoca bem gostosa com manteiga derretida, se ajeite confortavelmente e vamos lá. A montadora italiana foi fundada por um grupo de ricos empresários, entre eles Giovanni Agnelli, um político da região de Piemonte, Lodovico Scarfiotti e o conde Bresciarazio di Coscerano, na cidade de Turim em 11 de julho de 1899 com o nome Fabbrica Italiana di Automobili Torino, Fábrica Italiana Automóveis Turim, em português, que viria a ficar conhecida como Fiat, com a declarada pretensão de fazer concorrência à indústria automobilística francesa e desenvolver grandes inovações para carros de corrida. Todavia, Giovanni Agnelli, primeiro secretário, deu outros rumos aos planos da empresa. Interessado em fazer uma linha de produção em massa, conseguiu lançar as bases do que hoje é um dos maiores complexos industriais do mundo. O primeiro carro lançado pela montadora foi o modelo 3.1/2 HP de 679 cc, que atingia 35 km por hora, tendo sido produzido apenas 300 unidades. O modelo era produzido na fábrica localizada em Corso Dante, onde 150 empregados trabalhavam. Outros modelos vieram em 1903. Foi lançado o 12 HP com 3.768 cc, que teve produção de 132 unidades, sendo exportado para a Europa e para os Estados Unidos. Neste ano a montadora também produziu seu primeiro caminhão. No ano seguinte o nome Fiat passou a representar não somente o produto, mas toda a empresa, sendo abandonado o nome social escrito por extenso. Ainda nessa época, pela primeira vez, a partir do modelo 2432 HP, o símbolo da marca foi colocado por cima da grade do radiador. Na primeira década do século XX já fabricava também locomotivas, e, em 1910, quando lançou no mercado 10 novos modelos de automóveis, assumiu o posto de maior montadora na Itália. O primeiro carro produzido em massa pela montadora, foi introduzido no mercado em 1912. Nessa altura, a Fiat começa a tornar-se popular na Europa, em grande parte devido à utilização de seus automóveis como táxis. Até 1915 aproximadamente 2.000 unidades desse modelo foram produzidas. Com o início da Primeira Guerra Mundial, passou a produzir ambulâncias, metralhadoras e até motores para submarinos. Em 1919 outros novos modelos foram lançados no mercado, como o 501,
45.000 unidades foram feitas até 1926. O 505, modelo de maior tamanho que o 501, e o top de linha 515. Na década de 20 a Fiat já controlava 80% do mercado italiano de automóveis. Esta década foi marcada por importantes acontecimentos. Inauguração, em 1920, da Fábrica do Lingotto, um projeto guiado por uma intenção definida de transformar o carro, de um produto de elite, em um bem acessível a um público cada vez mais amplo de consumidores, graças aos novos princípios de organização empresarial, baseados na utilização da linha de montagem. Lançamento do modelo 509 em 1925, lançamento do primeiro automóvel com carroceria mista, metal mais madeira, chamado 503, em 1926, e a vitória no Rally de Monte Carlo em 1928. Na década de 30 a Fiat causou uma verdadeira revolução no mercado europeu de automóveis com lançamentos extremamente populares como o modelo 508 Balilla, também conhecido como tarifa mínima devido ao consumo reduzido de 8 litros para cada 100 km rodados, apresentado no Salão do Automóvel de Milão em 1932, o modelo 1500. Primeiro carro, desenvolvido aerodinamicamente pela empresa, lançado em 1935, e um dos maiores sucessos de sua história, o 500 Topolino, Mickey Mouse em italiano, lançado em 1936 como um automóvel pequeno e compacto de 2 lugares, que vendeu 122.000 unidades até 1948. Em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, as instalações da empresa foram requeridas pelo governo italiano para fabricar armamento bélico, desde aviões até metralhadoras. Foi nessa época que a fábrica de Mirafiori foi aberta. Giovanni Agnelli morreu no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E sua família foi afastada do controle da Fiat, devido às ligações com o governo de Mussolini. Depois do término do conflito, a Fiat retomou sua produção de automóveis com a produção dos modelos 1100B, 1500D e 500B. O primeiro modelo lançado, depois da guerra, foi o 1400. Visto pela primeira vez em 1950 no Salão do Automóvel de Genebra, revolucionando os conceitos da época. Pouco depois, em 1953, a empresa lançou seu primeiro veículo a diesel, o 1400 diesel. A década de 60 foi cheia de novidades para a montadora. Primeiro, em 1966, o controle da Fiat regressou à família Agnelli quando Gianni, neto de Giovanni, assumiu o cargo de presidente. Com sua chegada, a empresa viu sua estrutura ser completamente reestruturada. Ele dividiu a empresa em áreas distintas, sendo as principais: produção de automóveis e produção de caminhões e tratores. Ainda nesse mesmo ano ocorreu o lançamento do Fiat 124 no Salão do Automóvel de Genebra, ganhando o título de carro do ano em 1967, revolucionando o conceito de espaço. O modelo era produzido em 3 versões: a familiar, a Spider, com designer da Pininfarina, e o Coupe. No final desta década, em 1968, as exportações da montadora chegavam a 150 países e para unificar sua imagem global foi lançado um novo logotipo, 4 losangos inclinados 18 graus com a sigla da montadora escrita em branco sobre fundo azul. No ano seguinte a Fiat iniciou uma série de aquisições com a compra da montadora Lancia e parte da tradicional Ferrari, empresa que viria a comprar totalmente em 1988.
A década de 70 foi marcada por lançamentos inovadores como o Fiat 127 e o Fiat 132, além do Ritmo, que foi introduzido no mercado em 1978 em duas versões, 3 e 5 portas. 1976 como o Fiat 147 que foi um sucesso no Brasil foi o carro que deu início às atividades da montadora Fiat no nosso país. Em 1979, a Fiat atingiu as vendas mais elevadas de sua difícil e penosa trajetória em solo americano, muito devido à crise petrolífera da época, que requeria carros econômicos. Mas em 1981, com a queda do preço do petróleo, os americanos voltariam a optar pelos carros de grande porte. E devido à grande queda nas vendas, a Fiat optou por abandonar o mercado americano em 1984. Mas nem só de fracasso foi marcada a década de 80. Dois dos mais populares automóveis da montadora foram lançados neste período, o Panda e o Uno. Outro fato marcante foi a compra da tradicional Alfa Romeo em 1986. Nos anos seguintes a Fiat cresceu para se tornar uma marca global. Comprou a tradicional marca de carros superesportivos Maserati em 1993 e lançou modelos de sucesso, principalmente na Europa e no Brasil. O Punto era um dos carros mais vendidos da Europa e, ao lado do Bravo, sucessor do estilo, atualmente o mais vendido no mercado europeu, e o Fiat 500. Um dos símbolos da impressionante recuperação da Fiat. No dia 30 de abril de 2009, a montadora italiana assumiu uma participação inicial de 20% na Chrysler, que pediu concordata, ganhando força para suas operações no maior mercado consumidor do planeta, os Estados Unidos. Essa união resultou no compartilhamento de tecnologia com as marcas Grupo Americano, Chrysler, Dodge e Jeep. Nos anos 90 e 2000 teve muitos modelos históricos para Fiat que venderam bem. Vou falar de alguns. 1996 lançamento do Fiat Strada, versão picape do Palio. Lançamento do Fiat Maré, um sedã médio confortável, e da versão perua batizada Maré UI. O modelo foi introduzido no Brasil somente 2 anos depois, e atualmente não é mais produzido. Em 97 lançamento do Fiat 600. Em 2000 lançamento do Fiat Stilo. No ano seguinte Fiat Doblo. Lançamento do Fiat Doblo Adventure, versão esportiva do veículo multiuso. 2003 lançamento do Fiat Idea, uma minivan de porte pequeno. 2006 lançamento do Fiat Grande. A nova geração do modelo. Lançamento do Fiat New Chroma, uma Station Wagon, perua, esportivo e com visual agressivo. O modelo é o herdeiro do antigo Chroma, sedã produzido entre 1985 e 1994. 2007 lançamento do Fiat Linea e muitos outros. Não dá para falar de todos porque ficaria um vídeo enorme. Os primeiros logotipos da montadora, assim como a maioria dos símbolos da época, eram cheios de detalhes e funcionavam mais como brasões. O primeiro deles foi criado pelo pintor Giovanni Carpaneto, a partir de um anúncio publicitário. Era o desenho de um pergaminho feito em latão, em estilo rococó, que traduzia os gostos da época e a forma dos primeiros carros, muito semelhantes às carruagens. A letra peculiar dos primeiros símbolos permanece praticamente intacta até os dias de hoje no logotipo da marca. Somente em 1925 a empresa lançou seu logotipo circular com a cor vermelha, no qual os adornos na moldura foram utilizados para celebrar a participação vitoriosa da Fiat nas primeiras corridas automobilísticas. Em 1929 foi introduzido um novo logotipo da marca,
Uma versão modernizada do utilizado na década de 20, moldura redonda com inscrição prateada. Em 1932 o logotipo adotou a forma retangular e após um ano ganhou o formato de escudo para se adaptar melhor às frentes dos novos modelos de carros. Esse símbolo permaneceu intacto por 36 anos, até o surgimento do famoso logotipo com 4 divisões no fundo azul. Esse logotipo começou a ser usado em 1968 e seu design foi ideia do diretor de design Mario Maioli. Para comemorar os 100 anos de história, a Fiat introduziu uma nova identidade visual em 1999 com as características do logotipo de 1925, mas substituindo o vermelho por azul. O logotipo atual da marca italiana foi introduzido em 2006, inspirado no logo da década de 60, com a volta da cor vermelha, além de possuir mais sombras e curvas sinuosas. Foi usado pela primeira vez no modelo Bravo na Europa. No Brasil, sua estreia se deu através do ponto e logo após no Siena. E teve o mais recente, fruto de uma parceria entre a Fiat e a Microsoft, o Blueme, fez sua estreia no modelo Punto, em agosto de 2007, e também equipa o Fiat Linea, sedã top de linha da montadora. O Blueme veio modificar completamente a forma de comunicação e entretenimento em um automóvel. Sem tirar as mãos do volante e com uma série de comandos de voz, é possível telefonar e ler as mensagens SMS de um celular ou tecnologia Bluetooth, consultar a agenda telefônica e escutar músicas em MP3, seja através do CD player no painel de instrumentos, seja através da porta USB instalada no porta-luvas do veículo. Além disso, a versão Blueme Nava agrega todas as funções do sistema Blueme. Moderno e intuitivo sistema de navegação por satélite com indicações no quadro de instrumentos do veículo, que permite, sempre, chegar ao destino desejado de um modo cômodo e simples. Turma, atualmente a Fiat tem planos que terá apenas carros elétricos até 2027, incluindo o novo Fiat Uno como parte do plano Carbono Zero da Stellantis. A Fiat revela que terá, até 2027, um portfólio de 100% de carros elétricos. Senhoras e senhores, eu agradeço, e até o próximo vídeo.